Isso. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? O João falou que, como é a última palestra, aí não tem tempo, tá? Pode ir. É brincadeira. São 145 slides. Brincadeira também. Vou tentar ser bem breve e direto ao ponto aqui. Falar um pouquinho, né, sobre interoperabilidade na melhor gestão do paciente, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, o que significa interoperabilidade, né? É uma palavra que há mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3, virou uma rotina aí no dia a dia, quando a gente fala de dados, né? Aí, sou da geração, acho que Y, X, eu não lembro agora, fui perguntar para o Gemini, falei, Gemini, fala aí para mim, porque eu preciso falar para o pessoal lá da Arquimedes ali, os engenheiros clínicos, o que é interoperabilidade. Aí eu dei um pouquinho de contexto, né? Ele falou, interoperabilidade basicamente é conectar tudo com tudo. E faz todo sentido pensando no que a gente tem para poder oferecer, né? Aí eu tentei ser um pouco mais profundo, né? E aí ele me deu algumas características importantes aqui. Então, assim, com a interoperabilidade eu tenho melhoria na qualidade e continuidade do atendimento, tenho, obviamente, uma redução de erros, né? Como eu tenho tudo conectado a tudo, tenho um aumento de eficiência e produtividade e também, principalmente pensando na saúde pública, ele facilita a coleta de análise de grande volume de dados, né? E como que eu faço essa interoperabilidade, né? Ele deu algumas outras informações também que fazem muito sentido. Falou um pouquinho sobre HL7, falou sobre outros protocolos de comunicação, falou sobre DICOM, falou sobre algumas terminologias, enfim. Ele foi bem preciso, tá, pessoal? Isso me preocupou aqui, porque não podemos deixar eles tomarem conta aí, né? Mas, enfim, como a Philips olha essa questão da interoperabilidade e como a gente vê uma abordagem correta para aplicar corretamente essa interoperabilidade. A gente precisa ter uma visão 360 graus do paciente, né? O que é essa visão 360 graus? Basicamente, ser do paciente um cuidado mais de baixo nível ou de alto nível, né? Eu tenho que ter os meus equipamentos todos conectados, eu preciso ter sistemas, né, para mim poder fazer as minhas análises, e além desses sistemas, né, conectados a alguns outros recursos, eu preciso que tudo seja conectado. Eu tenho uma ponte que conecta com o sistema laboratorial, um IntelliSpace perinatal, IntelliSpace ECG, IntelliSpace cardiovascular e alguns EMRs que a gente tem aí no mercado. E essa visão 360, ela precisa estar presente em todos os setores hospitalares, porque basicamente a linha de monitores está em todos os setores hospitalares, seja numa área de imagem, com monitor de ressonância magnética, seja no cuidado geral, com monitor de spot check, seja numa sala cirúrgica, no setor de cardiologia, numa unidade de terapia intensiva, hemodinâmica, no transporte, na parte de emergência e também nos nossos, agora que a gente tem os nossos command centers, né? Onde nós estamos fazendo toda a parte de consolidação desses dados aí para uma melhor análise aprimorada aí do paciente. Continuando. Atualmente, os hospitais enfrentam problemas de disponibilidade de profissionais clínicos, além de dados todos desconectados, né? Então, o que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem alguns monitores, alguns eletros em diversos setores hospitalares. O máximo que a gente tem hoje são monitores conectados a uma central de monitoração, que já é uma evolução importante, mas não me leva à interoperabilidade, né? Eu tenho basicamente um monitor conectado numa central e, na maioria das vezes, não está conectado no EMR, que é um outro desafio. A Philips está apresentando um ecossistema aberto dimensionável que simplifica esses fluxos no gerenciamento de TI e, ao mesmo tempo, oferece uma perspectiva clínica profunda do paciente. Basicamente, é isso que a gente tem hoje para ofertar, seja para um hospital primário, terciário, ou secundário ou terciário. Eu tenho o meu monitor, que pode se conectar com outros itens e você conseguir ter essa interoperabilidade, tá? E como que eu faço isso? Eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem. Como conectar um monitor multiparâmetro com um ventilador mecânico, com uma bomba de infusão,
ou uma máquina de circulação extracorpórea, ou outros itens. A Philips hoje tem soluções que oferecem essa conexão. O que eu estou falando aqui para vocês? Eu tenho um monitor Philips, eu posso ter uma máquina de anestesia Maquet, eu posso ter um ventilador da Maquet, eu posso ter uma cama da Linê, tudo isso conectado a que a gente chama de PKX IntelliBridge, e a partir desse momento eu vou ter um gerenciamento de alarme, não é só conectado, só mandando informação, dados demográficos ali, não, tá? Gestão de alarme, suporte à decisão clínica. A partir disso, eu consigo ter uma integração com meus sistemas hospitalares e, a partir disso, eu vou ter uma melhor gestão do meu paciente. Aqui, eu quis, assim, falar quase nada sobre equipamento, mas não tem como fugir, tá? Aqui a gente tem uma linha de monitores que a gente chama de linha IntelliView, mas eu tenho tudo isso aqui também para a nossa linha mais vendida, que é a linha ficha, tá? Então aqui eu tenho um monitor em transporte, conectado à minha central de monitoração, seja Wi-Fi ou quando eu conecto direto no beira-leito. Aqui eu tenho uma sala cirúrgica, onde eu tenho o meu monitor com um recurso que a gente chama de Patient Avatar, ele ajuda o anestesista a ter uma melhor pilotagem ali, né, durante a anestesia, inclusive com telas externas com outras características. Eu tenho ali os meus monitores no beira-leito, ali é uma UTI, onde eu posso ter os módulos conectados na parte lateral, e aqui eu tenho uma infinidade de possibilidades, tá? Eu posso ter aqui, ó, 4 módulos de pressão invasiva, módulos os mais avançados que existem, como TNM, eletroencefalograma, entre outros, tá? E eu posso ter todo esse ecossistema conectado a diversos sistemas e também na palma da mão, tá? Que hoje é o que existe de mais avançado para a parte de monitoração. Aqui, qual que é a ideia? Geralmente, como eu comentei, a gente tem os nossos monitores conectados numa central de monitoração. O que a Philips tem hoje para ofertar é essa central de monitoração conectado a outras ferramentas. Aqui eu tenho uma aplicação web, fica na intranet, que eu posso conectar todos os leitos do mesmo hospital. Eu estou falando leitos da UTI, leitos do centro cirúrgico, leitos da recuperação, e seja ele com quaisquer parâmetros que estejam conectados. Então, se eu estiver conectado com um ventilador, com uma anestesia, com uma bomba de difusão, eu vou poder ver de onde eu estiver de dentro do hospital, não só da minha central de monitoração, todos os dados e interagindo, tá? Fazendo as transferências, puxando relatórios, vendo como que esse paciente está evoluindo ao longo do tempo, inclusive com toda a parte de ferramentas de suporte à decisão clínica, tá? Porque hoje em dia a gente tem um monitor, ele monitora, mas ele não só monitora. Além de monitorar, ele tem diversos softwares que estão ali por trás, fazendo análise do paciente segundo a segundo, que pode te entregar um dado de Wheeler Score, que pode entregar um dado de um eletrocardiograma de 12 derivações direto na beira do leito ali, sem você precisar mudar os cabos ali no paciente, entendeu? Todas as ferramentas que a gente tem nos monitores, nós vamos ter, seja numa aplicação de central de monitoração convencional, seja numa aplicação via web dentro do hospital, seja na mão ali, através da solução mobile, tá? Aqui, bem rapidamente, eu tenho, enfim, eu estou fazendo o gerenciamento do meu paciente, estou confirmando um alarme que foi acionado, ali eu estou dando start numa medição de pressão não invasiva, nessa outra tela eu estou analisando e vendo, por exemplo, ó, olha como que está o EWS desse paciente aqui. Ali eu fiz uma análise na onda de pressão invasiva e quero fazer algum tipo de comentário. Nós estamos falando que tudo isso aqui vai estar conectado no único ponto, certo? Ou seja, isso é interoperabilidade. E ali uma análise geral ali da UTI, não de forma gráfica, mas basicamente vendo qual que é o nível dos pacientes, tá? De novo, o que é interoperabilidade? É tudo conectado a tudo, tá? Com a solução Philips, você tem tudo conectado a tudo. Só que não é plug and play, tá? Isso que é bem importante. Para a gente ter um nível de solução igual a essa, a gente precisa ter profissionais igual a engenharia clínica. E no meu ponto de vista, vocês são a chave do sucesso para esse tipo de solução, tá? A gente tem o pessoal de TI, não sei se tem alguém de TI aí, mas alguns falam que é transtorno interminável, tá?
mas a gente consegue fazer essa conexão e juntar time de sistema, time de infra, com a parte clínica, desenhar alguns fluxos para você ter uma visão 360 de todos os setores e com isso você ter efetivamente a interoperabilidade que a Gemini falou ali para a gente. Então, muito obrigado. Vamos destravar a interoperabilidade na sua instituição. Muito obrigado. Boa noite.